Maravilha. Então, pessoal, me chamo Atos Branco, sou empresário, palestrante e tenho uma missão hoje em dia, que, como eu estava falando, que é ajudar pessoas, ajudar empresários, empreendedores, aquele cara que está começando agora, que, como o Juliano também já tomou algumas burdoadas, né, Juliano, nesse processo todo empreendedor e de trabalho, de gestão e de tudo. Cara, tem como a gente ajudar um pouco mais você a não ter tanta pedra no caminho? Esse é o grande objetivo. Então, o objetivo dessas lives são lives relativamente curtas, 30 minutos. Hoje, com certeza, acho que a gente passa um pouco, né, Juliano? Porque tem muita história, muito conteúdo. Esse cara manja muito, vocês vão conhecer esse cara agora. Quem já não conhece o Juliano vai conhecer um pouco mais ele. E a gente vai tentar ser o mais sucinto, o mais coeso possível, Juliano, no sentido de passar um pouco dessa experiência toda para quem está aí tomando burdoada da vida, quem está começando a empreender, que não é nada fácil. Não é isso? Nada, 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 nada. Muito bom, muito bom. Que joia! Que bom estar aqui Juliano, contigo. super bom estar contigo aqui também. Te agradeço muitíssimo, muitíssimo mesmo. É uma honra ter você aqui. Muito obrigado. Joia, que bom, cara, que bom. Então, bem, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade. É, eu aprendi a gostar muito do teu trabalho e te admirar como pessoa e como profissional quando fui olhar uma palestra, quando fui ver uma palestra tua, né, promovida junto com o Chileno Obrigado. Gomes, né, pelo Fadel, pela Sim, Janaína, né? Então ali eu tive o primeiro contato com o Atos e hoje temos o prazer de ter a mesma mentora de carreira também, né? com Então, certeza. muito obrigado pela oportunidade e eu estou à tua disposição. Então, bem, eu me chamo Juliano, eu tenho 45 anos de idade, trabalho na área comercial basicamente desde os 14 anos, desde os 14, então sou gaúcho lá do interior do Rio Grande do Sul, uma cidadezinha chamada Santo Ângelo, e comecei a trabalhar na área comercial nas empresas da família lá em Santo Ângelo. Então, o seu Desorde, né, me pegou e disse assim: você vai trabalhar aqui nas empresas da família. E eu comecei a trabalhar na retificadora, eu era o mais novo dos filhos, e a gente tinha um pool de empresas lá ligadas ao ramo automotivo. Então, era uma concessionária Mercedes-Benz Caminhões, uma retificadora, uma comercial de bombas injetoras, uma assistência técnica. Então, o meu nascimento na área comercial foi no meio automotivo. Eu me formei, fiz minha pós e depois fui o único dos filhos que decidiu seguir carreira solo. Então, eu saí de Santo Ângelo, fui a Porto Alegre, assumi uma área comercial de uma grande cervejaria, então vendi muita cerveja, vendi muito refrigerante, sei muito bem o que é varejo de alta performance. Depois trabalhei para a Danone, vendi muito iogurte também. Para a Arcor, a Arcor é uma multinacional da Argentina, né, que vende Uhum. balinhas, chocolates, biscoitos. Então, e depois foram basicamente 11 anos aí entre Kraft Foods e Mondelez International, né? Vocês conhecem ela como Lacta, Trident Halls. E agora, nesses últimos 2 anos e meio, gerenciando um dos canais de atendimento de vendas para PepsiCo do Brasil nos dois estados do Sul. Então, eu sou responsável por um dos canais, basicamente a linha de alimentos, né? Vocês conhecem a PepsiCo como a dona da Elma Chips, né? Dona da Elma Chips, a dona da Pepsi, e também de marcas como Quaker, marcas como Todd Cooks, Todinho, dentre Ninguém outras conhece marcas. essas marcas. Eu sempre brinco, Atos, que assim, eu já fiz parte da vida de muita gente pelos produtos que eu vendi, né? Então, são vários anos aí de experiência em multinacionais e também já tive empresas, já tive várias equipes de diversos tamanhos, níveis hierárquicos, enfim, e hoje gerenciando esse canal para a PepsiCo nos dois estados do Sul. Então, estou à tua disposição no que eu puder contribuir com vocês, fiquem à vontade, Maravilha. o tempo é de vocês. No que eu puder ajudar, vamos lá. Maravilha. Juliano, eu já vou começar com uma colocação, uma pergunta, porque eu lembro quando eu estava me graduando, e eu lembro que meu pai disse assim, pô, quem sabe você vai pedir emprego, né? Vai solicitar um emprego numa grande corporação, ele falava de Klabin na época, falava de Infinity, né? Isso, isso. E eu cá comigo, cara, legal, bacana, interessante. Mas a veia empreendedora estava falando muito alto. E eu acabei preferindo esse processo todo de empreender.
Você teve os dois lados, e eu acho que muita gente que pode estar nos ouvindo, seja agora ao vivo ou depois numa. A gente está produzindo esse material também em podcast, pessoal, para estar disponível no YouTube, aqui no Instagram, no Deezer e no Spotify. Então, acho esse conteúdo em algum lugar, com certeza. E eu lembro que o meu pai tinha esse sentimento de que ele gostaria que eu fosse trabalhar numa grande empresa. E eu tinha essa visão de, não, pô, mas eu quero empreender, eu quero ter o meu negócio, quero ter a minha experiência de empreender. Estou aí até agora, né? São 27 anos de empresa, mais 30 e tantos de graduado, enfim. Mas o aspecto que me chamou muito a atenção quando a gente estava conversando é que você teve os dois lados da moeda. Os dois. Você empreendeu e trabalhou nas grandes corporações, né? Para quem está começando, cara, quem está querendo abrir o seu negócio ou ir para uma grande corporação, o que você me diz? O que você pode falar para esse pessoal dessas experiências? Eu tive as duas experiências, né? E, assim, a minha primeira grande experiência foi no ramo familiar. Né? No ramo familiar, então a família toda envolvida com um grupo de empresas. E eu era o mais novo. Né? E eu já via que nas empresas da família já haviam os sucessores. E ali começou a despertar. Digo, olha, na época nós estávamos passando por uma cisão nas empresas, nós iríamos ficar com uma delas apenas. E digo, cara, tem muito filho para uma empresa só, e eu decidi, digo, cara, eu preciso, a minha veia de seguir a minha carreira falava mais alto naquele momento. Eu queria ser alguém além do filho do seu desordem numa cidadezinha do interior. Então eu realmente segui para uma grande corporação. E vou te dizer, cara, eu não me arrependo em nenhum momento, porque o que eu pude me desenvolver pessoalmente, profissionalmente, estando longe, e aprendendo novas técnicas, aprendendo sobre gestão. Eu passei por diversos tipos de gestão, diversos tipos, né? De acordo com as empresas onde eu passei, um tipo de gestão diferente. E isso fez com que eu conseguisse uma capacidade de me adaptar muito mais fácil aos diversos cenários que se apresentavam lá na frente. Muito mais rápido, muito mais rápido. Né? Vai te ver, você sai de uma empresa que é familiar, você vai trabalhar para a Ambev. Você sai da Ambev e você vai trabalhar para Danone, depois para Arcor. Quer dizer, você sai de retífica de motor, você vai para cerveja, de cerveja para iogurte, de iogurte para bala, depois para chocolate. Então eu aprendi a me adaptar com muito mais fácil e diversos tipos de gestão. Isso, né, me deu muito mais capacidade quando eu abri a minha própria empresa em 2015, porque esse é um outro fórum, né? Mas quando eu abri a minha própria empresa em 2015, cara, eu estava muito mais preparado para enfrentar o ramo do empreendedorismo, né? Então, eu valido a experiência em participar de grandes multinacionais, de grandes empresas, porque eu aprendi demais nisso. Hoje, se eu topar de abrir um outro negócio, cara, eu estou muito mais preparado e eu tenho as principais técnicas de gestão na minha mão, atualizadíssimas. Né? Então isso me joga muito a meu favor. Network, experiência, né? Conhecimento, experiência, network, tudo isso, né? E Juliano, aconteceu comigo uma coisa engraçada, porque meu pai falava muito de Klabin, porque é a grande corporação que a gente tem aqui na região, né? Hoje a gente tem a Ambev, enfim, mas naquela época a gente tinha muito o nome Klabin muito forte. E eu lembro que quando a Mariana nasceu, a Mariana tem 24 anos hoje, o pessoal da Klabin me chama. Atos, gostamos de você aqui, a gente quer fazer uma consultoria e topa ficar 3 meses dentro da Klabin? Os 3 meses foram renovados mais 3 e mais 3, mais 6. Quando eu vi, eu estava 2 anos dentro da Klabin. Então, eu não trabalhei diretamente numa grande corporação, mas indiretamente como um consultor. Chegou uma hora que eu falei, gente, vem cá, ou vocês me contratam ou eu quero tocar minha empresa. Eu fiquei 2 anos direto lá dentro. Então, aquilo também foi uma experiência muito legal. Eu te instiguei nessa questão porque eu passei por essas duas situações, por mais que na Klabin foi um tempo pequeno, mas foi um tempo muito rico de ter podido compartilhar e aprender muito com os caras muito feras na época. Não que hoje não tenha gente fera lá, mas na época tinha uns caras que me ensinaram muito. Foi uma pós-graduação aquele processo, né? Acredito. E você falou um ponto muito interessante, porque essa é uma porta de entrada para as grandes corporações também, né? Então, por exemplo, uma das portas de entrada hoje na área de vendas da PepsiCo é pela área de merchandising. A gente contrata muito, por exemplo, promotor terceirizado por períodos curtos. Por exemplo, agora, plano de verão, a gente está contratando muitos promotores. E muitos desses são contratados e efetivados. Né? Efetivados. Há poucos dias atrás, faleceu
um ex-CEO da PepsiCo mundial, o cara ele foi vendedor da PepsiCo, foi representante comercial da PepsiCo. E ele virou CEO mundial. Então, olha só, né? Então, Cargo máximo. lá em cima, ele começou de baixo. E assim a gente tem vários exemplos, né? Essa é uma boa porta de entrada. Né? E você tem razão. A gente tem acesso às melhores técnicas de gestão nestas grandes multinacionais. Não que fora não tenha. Tem. Basta Sim. você buscar, né? Basta você buscar e se interessar. E aí eu falo, né? Quando eu saí da Mondelez lá em 2011 para 2015 para empreender, esse foi o principal desafio, né? Aonde eu busco mais conhecimento agora quando eu estou fora de uma corporação, né? Então, aí entram as plataformas Aham. de ensino, entram os mentores, entram as franquias que através dos seus métodos ensinam a gente. Então, o desafio é esse, né? Manter-se atualizado. Com certeza. Está aí a Janaína Paz, que deixa a gente atualizado o tempo inteiro na parte da mentoria também. Fala aí, Jana, tudo bem? Olha só, os seus dois mentorados mais lindos numa tela só. Pelo menos as esposas acham, né? A mãe também, tá? A mãe também. A mãe ajuda. Muito bom. Juliano, me Oi. conte uma coisa. Covid mexeu em tudo. Toda a vida humana, enfim, isso a gente pode falar literalmente todo mundo, né? Mexeu Todo bastante. mundo. Setor comercial de vocês, como vocês sentiram no início da pandemia essa maluquice toda de uma hora para outra fecha tudo, o que faz, o que não faz? Como é que vocês se organizaram em termos de setor comercial? Numa visão de, poxa, eu quero empreender, eu quero abrir meu negócio, sempre pensando no cara que está empreendendo, aquele cara que está aqui tentando sugar um pouco mais de conhecimento. Como que uma corporação do tamanho da de vocês se organizou nesse processo todo? Qual foi a sacada? Qual foi a pegada que teve no início? Tá bem. Eu não posso deixar de comentar, Atos, assim, antes de entrar nessa parte estratégica e comercial, na questão do cuidado com as pessoas. Então, acho que assim, tudo parte do cuidado com as pessoas. E aí, isso não aconteceu só na nossa organização, mas como em várias outras de grande porte, médio, pequeno porte. Mas a gente teve um cuidado excessivo com as pessoas. Excessivo. Né? A gente tem uma frase que a gente gosta muito de falar aqui dentro, que cuide bem das pessoas, porque elas cuidarão bem da sua empresa. E eu afirmo categoricamente, né? Você vai entender o que eu estou dizendo agora. Muitas empresas se tornaram muito mais humanas do que resultados. Muito mais humanas. Muito mais humanas. Né? Nós criamos protocolos rígidos de segurança individual, coletivo, para os nossos escritórios, para os nossos centros de distribuição, para a nossa área comercial, e tudo envolve segurança, tudo. Hoje a gente tem um monitoramento para cada funcionário de forma semanal, em cima de todos os sintomas a nível Brasil, e isso se consolida 2 a 3 vezes por semana, certo? Então, toda a área médica da companhia ela ganhou um corpo muito maior. Então, o primeiro ponto era cuidar da segurança das pessoas. E mais, fazer com que as pessoas entendessem e sentissem que estávamos cuidando delas. Foi um cuidado absurdo, porque aí, assim, a gente, com a mais absoluta certeza, nós tivemos uma doação muito maior de cada um dos funcionários. Né? Na questão da atuação na área comercial, no início, e até hoje, né, a gente está se adaptando, né, porque as informações elas mudam muito rapidamente. Então, assim, hoje é uma coisa, amanhã ela pode ser outra. Né? Mas no início, a gente tinha um misto de atuação entre home office e campo, home office e escritório. Né? A gente não sabia bem o que ia acontecer. E a partir do momento em que os nossos principais clientes, os nossos grandes clientes, eles começaram a atender somente via online, via Zoom, e aí entra o primeiro grande desafio que a gente fala mais além, a gente determinou, eu digo, não, agora a gente passa a atuar basicamente em home office e de forma online. Né? Porque não adiantava visitar os principais clientes, eles estavam fechados à visitação. Né? Então, basicamente, toda a parte de liderança, toda a parte de gestão, toda a parte estratégica da companhia, ela passou a atuar de forma
em home office. Tá? Então, nem aos escritórios a gente ia mais, só home office. E aí, toda a parte de equipe de vendedores e a parte de merchandising da nossa equipe, ela continuava indo para as lojas, mas sobre um rígido critério de segurança. Rígido, 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 né? Então, para você ter uma ideia, hoje, se nós tivermos um único sintoma, a gente está autorizado a não ir trabalhar. A gente tem esse cuidado. E aí entra a velocidade. Eu falei primeiro da questão do cuidado do nosso recursos humanos, né? Nosso departamento de recursos humanos, a nossa área médica da companhia atuou com muita força. E depois a velocidade da área de recursos humanos. Porque ao longo do caminho, a gente foi tendo pessoas contaminadas, isso é fato, né? E aí a reposição dessas pessoas é que a gente afastava e as pessoas, a gente contratava temporários no lugar, principalmente a área de merchandising. Isso aconteceu bastante. E aí nenhum funcionário nosso foi desligado, nenhum. Né? A gente afastou, afastamento remunerado, contratamos novas pessoas, tanto é que nós somos uma das organizações que mais contratou na pandemia justamente por conta disso. Abrimos novos postos e também reposição. Então, a agilidade nesse processo. Tá? Então, hoje, a gente está... já tem 1,5 mês, 2 meses aí que a gente já está trabalhando muito mais a questão de volta a roteiros, volta a rotina em loja, da parte de liderança, da parte dos vendedores mais sêniores. Então, a gente já está voltando, já tem 2,5 meses aí que a gente já está com uma rotina bem forte de campo. Então, o início foi isso, né? Um misto, depois home office. Hoje, assim, as negociações são todas feitas online, todas, basicamente, com as principais contas, e a rotina de campo ela tem voltado já e tem uns 2 meses. Maravilha. Você falou uma coisa que me chamou muita atenção, cara. Eu gosto muito daquela frase que diz que o cliente não vem em primeiro lugar, né? Os colaboradores vêm primeiro. Se você trata bem o colaborador, ele trata bem o teu cliente. Se você tem uma empresa, está começando agora, se você vai ter uma startup, já tem a tua empresa, enfim, ouve isso, cuida disso, cuida do teu colaborador, porque você, dono da empresa, né, eu não consigo estar atento a tudo que está ocorrendo em todos os pontos da empresa, em todas as situações. Então, ou eu trato bem o meu colaborador para ele tratar bem o cliente e dar um resultado bom para a empresa, ou senão é um processo catastrófico. Né? Exatamente, exatamente. E passar esta visão para o funcionário, para a equipe, para o colaborador, ela é de fundamental importância para que ele entenda. Né? E assim, primeiro, para você que continua indo a campo, você precisa ter cuidado. Fato, você precisa usar os equipamentos de proteção, você precisa ter o seu álcool gel, a sua máscara, né? O protetor facial, aquele... luvas, tem todo um protocolo a ser seguido e a gente teve que fazer um trabalho muito forte para aquelas pessoas que são do grupo de risco, por exemplo, e que a gente manteve em casa, manteve em home office. Uhum. Então, por exemplo, eu tenho uma integrante da minha equipe que ela faz parte do grupo de risco, ela está trabalhando em casa desde o início da pandemia. E mais, ela vem batendo cota desde o início da pandemia, uma atrás da outra. Né? Então, assim, esse processo de convencimento, de, olha, é melhor para você. Assim, a gente atua bastante no psicológico das pessoas nesse momento, porque nós nos tornamos muito mais humanos nesse momento. Né? Porque gerenciar pessoas... Não, pode falar, termine, desculpa. Porque fazer com que o colaborador entenda que ficar em casa 6 meses, 7 meses, né? E para um homem de vendas, ficar em casa 7 meses... Cara, nos primeiros meses eu me sentia como um enganador, assim, assusta, assim. Nos 20 primeiros dias eu digo, minha Nossa Senhora, o que eu estou fazendo em casa, cara? Eu sou um cara que viaja, eu sou um cara que visita ponto de venda, eu preciso estar em casa, né? E aí veio o convencimento, digo, cara, é melhor que você fique em casa do que você vá para um hospital, contamine seu filho, sua família, então fique em casa, vamos conduzir as operações de casa. Sim. Né? Então, basicamente é isso. O Pagani colocou ali, o primeiro cliente é o colaborador. Eu vejo assim, porque se o meu colaborador, se ele não acredita naquilo que eu acredito, como que ele vai fazer acontecer a empresa de uma forma geral, né? Então, realmente, o colaborador, eu concordo, ele é o primeiro cliente, sim. Ele tem que comprar o conceito, a ideia, o operandi da empresa. E você falou um negócio sensacional que eu bato bastante como questão de vendas e instrutor de vendas e palestrante.
Trate bem o seu funcionário para que ele trate bem o seu cliente. Você falou isso antes. É muito comum, tá? É muito comum a gente estar no mercado, a gente estar no varejo e a gente ser maltratado nas lojas onde a gente vai. E eu até escrevi um artigo sobre isso no LinkedIn que fala assim: pare de tratar os seus clientes como infectados. Porque isso é muito sério. Perfeito. É muito sério. É. Nós que somos clientes, e você eu sou, todos que estamos aqui somos, nós conseguimos ver, sentir sorrisos atrás das máscaras, tá? Nós Sim, conseguimos ouvir os vozes olhos. carinhosas atrás das máscaras. Isso é muito sério, né? Porque assim, o empreendedor hoje ele faz um exercício tremendo para tirar o seu cliente de casa naquela propaganda de venha consumir aqui, venha consumir no pequeno, né? Isso existe bastante agora. E quando a gente sai de casa, se propõe a sair de casa, chega na loja e é mal atendido em um momento como esse, meu amigo, você nunca mais volta. Com pandemia, sem pandemia, nunca Lógico. mais volta. Agora, se você for muito bem tratado, ainda mais agora, num momento como esse, em que quem pode, quem tem condições de sair, ir à loja para gastar, ir a um shopping para jantar, cara, se for bem tratado, amigão, você tem um cliente pro restante da vida, cara. Então, E começa é com um isso. sorriso, né? Exato, exato. Simples. Simples assim. Bem, Juliano, nesse ponto todo, desse fluxo todo do produto, se a gente pensar desde o momento da indústria produzindo aquele produto, passando por todos os canais de logística até chegar na empresa, no supermercado, onde for, e chegar no final, o consumidor final, a gente tem um trânsito aí de vários processos, vários pontos. Na visão de vocês, como indústria, uma indústria forte no mercado, qual foi o ponto que foi mais crítico nesse processo todo aí dessa pandemia? foi o início de toda a pandemia, ele nos gerou muitas incertezas, né? E para nós homens de vendas, que trabalhamos com previsões de vendas, era difícil prever, né? Era difícil prever o que ia acontecer, quais eram os volumes que a gente ia colocar, o cliente estava indeciso, eu não sei se eu boto, não sei se eu coloco, não sei se eu tiro, né? E o nosso papel foi muito mais no início de tranquilizar o cliente, de dizer, cara, estamos aqui, né? Os nossos Uhum. produtos eles vão vender bem porque são produtos que passarão a ser consumidos, já são consumidos em casa e vão ser mais consumidos ainda, né? E nós estaremos aqui com a nossa equipe de merchandising. Então, o principal ponto no início foi sim saber a previsão, saber o que vender, saber o que colocar e também aprender com isso junto com os nossos clientes, porque além de estar aprendendo, a gente também tinha que muitas vezes tranquilizar o cara, né? E mais, é óbvio, né? Ir adaptando, ir adequando, porque o que vende mais no momento desse? O que fornecer mais, né? Então, beleza, vamos fornecer os principais SKUs, os principais produtos, para que são os que mais giram, para que o cliente ocupe melhor as suas gôndolas com aquilo que gira mais e melhor. Né? Então, Sim. em algum momento a gente tomou decisões assim, né? E participando a todo momento com a equipe de merchandising nas lojas. Outro desafio grande para a gente foi muito mais do que a área comercial, foi adaptar áreas parceiras que trabalham com vendas, né? Então, por exemplo, o pessoal que cuida de customer, né? Que cuida de logística, todo esse pessoal foi fazer trabalho de home office, né? Foi trabalhar em casa. Como é que esses caras acessam o sistema de fora, né? Qual é a máquina que vão usar? Então tem todo um processo de adaptação, né? Que nós tivemos o cuidado até de emprestar as cadeiras do escritório, por exemplo. A gente pode pedir. Então, em tudo isso foi adaptado em pouco espaço de tempo para que as nossas operações não parassem sobre hipótese alguma. Né? Então, Isso é uma basicamente isso, a experiência questão fantástica, né? muito, muito. E assim, a gente quebrou vários paradigmas nisso, né? Vários paradigmas. Então, um deles é homem de vendas trabalhando de casa. Né? É. Assim, numa antiga empresa que eu trabalhei, eu trabalhava para a área de treinamentos. Eu dei treinamento de vendas no Brasil todo. E eu me lembro uma vez que, no final do ano, né, quando reduz o recurso e tal, a área de treinamentos digo, agora nós não vamos mais dar treinamento, porque é final de ano vocês não vão mais viajar. Beleza, eu fiquei em casa. Eu fiz uma conference com o meu gestor de casa, ele olhou para mim e disse, o que está fazendo em casa? Isso há
10 anos atrás. Hoje é o que você está fazendo no escritório? Fica em casa, né? Então conduz de casa. A gente quebrou vários paradigmas e a gente descobriu que a gente consegue ser muito mais ágil sob pressão. Com certeza. Muito mais ágil sob pressão. E aí, a gente teve vários aprendizados ao longo desse caminho, né? Então, readequando situações, readequando processos. E o primeiro deles, assim, que principalmente na área comercial, foi aumentar o nível de comunicação. Comunicação. O que antes era um bate-papo com o cliente uma vez por semana, né? O que era um bate-papo ou uma reunião por semana com a equipe, hoje virou uma comunicação diária. Diária. De manhã, de tarde e muitas vezes à noite. Porque as coisas elas mudam do dia para a noite. E a gente precisa estar atualizado ao máximo possível, rápido, para poder tomar decisão. Amanhã de manhã, pode ser que essa estratégia que eu tracei hoje já não sirva. Então eu tenho que estar em comunicação constante com a minha equipe. Né? Uma para dizer que eu estou presente, que a estratégia é essa, ou a gente vai mudar de forma rápida, e outra para orientá-los. Depois vem a questão do evento da tecnologia. Né? Você é um cara que entende muito de tecnologia e sabe muito bem do que eu vou falar. Muitos vendedores, muitos de nós ainda estão aprendendo a usar as ferramentas. Então, assim, negociar por Zoom era algo que não acontecia com muita frequência. A gente tinha um Skype corporativo que a gente só usava internamente. Zoom, nem pensar, Zoom veio agora. Né? E a gente começou a aprender a negociar via Zoom. Só que, assim, negociar via Zoom é completamente diferente do que negociar presencialmente. Totalmente. É completamente, assim, tem duas frases que eu sempre falo, né? A primeira que é do meu propósito de vida, que diz assim, se não houver outra vida, essa aqui você viveu. E a gente um dia vai fazer uma live, a gente vai fazer uma live sobre isso. E a outra e se não houver outra venda, nessa aqui você vendeu? Por quê? Né? Porque a partir do momento em que eu vou para frente de um cliente via Zoom, eu tenho que estar muito mais preparado, eu tenho que ser muito mais assertivo, eu tenho que ser muito mais rápido, eu tenho que falar o que ele quer ouvir de uma forma muito mais assertiva, porque senão ele vai olhar para você e dizer, amigo, eu não tenho mais tempo para você, tchau, puf. A gente tem falado muito, né, Juliano, da questão de. Eu vou ter que usar termo em inglês aqui, infelizmente, mas a gente tinha muito o field sale, a venda de campo, né, o de estar batendo na porta do cliente, olá, tudo bem, tomando um cafezinho, indo para almoçar, aquele negócio todo. E a gente mudou da noite para o dia para o inside sales, né, a venda de dentro, essa venda de dentro de casa. De você estar usando tecnologia no telefone, e WhatsApp, e e-mail e o que for para tentar falar com o cliente. Mesmo assim, quando a gente fala de tecnologia, muitas vezes o pessoal vê, pô, mas tecnologia é frio, tecnologia não tem esse calor humano, não tem lá um olho no olho. No fundo até tem, a gente tem que pensar como se transforma isso, de forma que você possa fazer uma venda não técnica, mas uma venda emocional. A gente sempre diz aqui, vamos ver se você concorda, porque a gente trabalha com venda de software. Primeiro que eu digo assim, vender software é fácil, deixar o cliente satisfeito é outro papo. Mas o aspecto principal é outra conversa. Mas o aspecto principal que a gente percebe é o seguinte: toda venda que se faz, a gente está resolvendo um problema de alguém. O cliente, quando ele compra uma Pepsi, ele tem o desejo, o prazer de tomar aquele refrigerante. Se o cliente quer comprar uma camisa, ele precisa comprar uma camisa. Raramente eu vou numa loja comprar por puro prazer. Passei aqui, olha que legal, vou comprar essa camisa. Normalmente a venda, seja de produto ou serviço, ela é sempre ligada ao emocional, ao sistema límbico lá dentro, dizendo, cara, estou precisando disso, ou isso aqui me faz bem, eu quero comprar isso. Eu estou resolvendo algum tipo de problema, seja como for. Se a gente está falando do inside sales, a gente está falando muito de uma venda sempre muito mais técnica, de tecnologia, de tudo, essa distância. Para vocês, tá? Hoje, da forma como vocês operam o comercial, da forma como vocês fazem essa venda no inside sales, vocês estão levando essa venda para um lado ainda também emocional ou se torna muito mais uma venda técnica no caso de vocês? As nossas marcas, elas fazem parte, Atos, da vida de muita gente, né? De muita gente. Então, assim, as marcas, todas as nossas comunicações, nas nossas mídias, as nossas campanhas de trade, tudo que é direcionado à exposição de marca, ela tem o seu fundo emocional.
tem, né? A gente teve agora uma reedição das embalagens lá da década de 50, 60, né? Então, assim, se você for lá, você Uhum. vai ver, você vai lembrar de, olha, essa embalagem aqui eu comia, eu consumia esse produto nessa embalagem quando eu tinha 20 anos, 15 anos. Então, todas Aham. as nossas marcas, elas têm esse apelo emocional, né? Então, óbvio, a gente continua com esse apelo emocional através das nossas comunicações, isso em todas as embalagens, praticamente, nas campanhas que a companhia ela tem trazido para a mídia, né? Então, é só olhar aí o histórico de campanhas que a gente tem. Então, isso toca lá no fundinho. E a parte técnica, né? Ela envolve muita informação e estratégia de ponto de venda. Quando eu falo sobre informação, é poder olhar para o cliente que está numa tela como essa, por exemplo, e dizer assim, amigo, você vendeu tanto de tal produto nos últimos 3 meses e nossa proposta é fazer assim, assim, e levar a técnica de vendas, a estratégia de vendas para ele e dizer, você vai continuar vendendo o que vendia com esta ação, né? O 360 que a gente fala, né? Na televisão, no rádio, no Uhum. YouTube, né? No Instagram. Você vai continuar vendendo porque eu vou te apoiar aqui. E mais, em loja, a nossa equipe de merchandising ela vai dar conta de fazer com que o produto esteja no local certo, com o espaço certo, com o preço certo e nos locais estratégicos certos para que você venda mais. Então, ele alia as duas coisas, o emocional e a técnica, através da informação e execução de loja. Maravilha, porque eu sempre digo o seguinte: cuida não só de vender, não só de fazer a emissão da nota fiscal, mas cuida de como o cliente final lá está comprando o teu produto, como você está satisfazendo o cliente final, não só o lojista que está comprando tua marca, né? É o cliente final Exatamente. que interessa, né? Eu, quando dava treinamento de vendas, no Brasil afora, e até hoje, né, isso é um conceito muito atual, né? Uma das coisas que eu pergunto para as turmas que estão me ouvindo, você é do cara que tira pedido, você é do cara que propõe negócios, é um vendedor, é o cara que vende, ou você é o cara que é o consultor de vendas, né? Então, assim, qual é a diferença disso, né? O cara que São tira pedido, distintos, né? são completamente distintos. Assim, o cara que tira pedido é aquele cara que recebe do cliente, ó, bota isso, tchau. É aquele cara que chega na ponta do balcão e diz assim, vai querer alguma coisa hoje? Esse cara tá fadado à extinção. Anote aí. Hoje a gente É, já não tem mais espaço para vendedor ruim. Não tem. Né? O vendedor é aquele cara que propõe o negócio. É aquele cara que propõe negociação, propõe a venda e a saída. Muito interessante isso, sim. porque aí eu entro num papel de consultor de vendas, porque eu estou tratando de que o produto que eu vendi saia da loja para que eu possa vender de novo. De novo. E de novo. E aí, a partir do momento em que eu conquisto a confiança do meu cliente desta forma, digo, não, o Juliano me vendeu e fez sair daqui de dentro. Né? Ótimo, eu vou Vai ter comprar desse giro, cara né? aqui. Vai ter giro, porque eu, como organização, e aí a gente pode vender qualquer coisa, nem que seja banana, prego, parafuso, né? Eu preciso cuidar do fluxo de caixa do meu cliente. Não Sim. adianta, porque senão adianta eu empurrar produto no cara e ele ficar estocado lá. Acabou o Estoque não é tempo, gente. imobilizado, né? Não é, acabou-se o tempo, ainda mais de alimentos, né? Ainda mais de Sim. alimentos. Porque se eu errar na mão, o produto vence dentro do ponto de venda e a troca vai para onde? Vai pro lixo. Além de eu perder dinheiro, é um despropósito estar botando comida fora em É, dias como hoje. Então, a minha equipe de vendas ela tem que ser muito assertiva. Muito, muito. E hoje, por exemplo, maravilha. a gente controla trocas na terceira casa depois da vírgula, pra você ter uma ideia. Não posso. É, é. Então, você que está empreendendo, você que está querendo empreender, que está querendo montar uma equipe de vendas, pensa nisso que o Juliano acabou de falar. Pensa nessa venda consultiva, né, Juliano? Não tem mais. A gente tem que ser um parceiro. Eu digo sempre que a gente não pode ter o cliente. Eu tenho um parceiro de negócio. Se eu vendo, sei lá, uma caneta, e o cara vem comprar comigo uma caneta, ele chega, ele pode comprar e nunca mais aparecer. Aí eu posso até pensar, esse cara foi um cliente. Ele comprou, foi embora, nem morava na minha cidade, passou aqui, comprou na minha loja uma caneta e foi embora.
Mas esse cara pode ser o dono de uma empresa, ele pode ser um cara de RH, um cara lá enfim, da empresa, que vai comprar hoje uma caneta, amanhã ele compra mais outra, depois ele compra mais uma resma, e ele continua comprando. Se eu tenho um bom atendimento, se eu tenho uma venda consultiva numa venda de caneta, eu consigo manter esse cliente comigo muito mais tempo. Porque ele vai lembrar de mim. Poxa, eu comprei essa caneta e o cara me ajudou. Porque eu sempre digo assim, tem uma loja aqui em Lages que eu chego lá e eu sou amigo deles já há bastante tempo, eles têm essa visão. E eu pergunto assim, gente, eu preciso de uma caneta. Primeira coisa que eles perguntam, Atos, para que você precisa de caneta? Porque eles têm uma infinidade de caneta. Sim. Desde a esferográfica mais simples até uma caneta para, enfim, para o que você imaginar eles têm. Então eles começam a te questionar, o que você vai fazer com essa caneta? Para que você precisa dela? Para eles te levarem na melhor venda possível. Resultado, eles estão resolvendo o meu problema, estão de cara me ajudando a solução do problema, no sentido da consultoria do melhor produto, e eu saio de lá com muito menos tempo de compra, porque eles já me indicam fácil o produto que eu preciso, e eu tenho um retorno muito mais rápido. Eu compro rápido, eu saio rápido, não fico lá perdendo tempo. Cadê a caneta que eu preciso? O cara já sabe, ele já vem conversar comigo, ele faz as perguntas corretas para me ajudar no produto que eu preciso. Isso é fantástico. Exato. Assim, a gente pode citar N exemplos aqui e das formas mais simples. Você vê, eu vou usar um exemplo que de venda de House Trident, tá? Eu trabalhei muitos anos com esse produto. Você quer ver uma coisa? Você não sai de casa para comprar um House. Você não sai de casa para comprar um Trident. Ou sai? Quando você faz a tua listinha do mercado, né? A listinha lá, não tem House Trident lá. Não É tem. Mas difícil. quando você vê no caixa, você compra. Por quê? Porque a prestação de serviço está lá, em formato de um expositor ao lado do caixa. Quando você vai pagar seu combustível no posto de gasolina, está lá do lado do caixa. É o produto mais vendido no mundo da linha de chiclés, sem estar na lista de compra. Então, assim, isso é prestação de serviço, isso é cuidar. Né? E aí você pode exercitar isso nos mercados aonde você vai. Você quer ver uma coisa? Uhum. Eu, quando visito loja, visito mercado e tal, a primeira coisa que eu olho são as oportunidades que o cliente tem dentro da loja dele. Né? E eu enxergo ponta de gôndola de copo, ponta de gôndola de toalha, ponta de gôndola de vassoura. Né? Cara, quando foi a última vez que você comprou copo na sua casa? Meu, tira isso daí, cara. Bota o nosso produto, vai girar mais. Então, é ensinar o cara a ganhar dinheiro com a tua marca, com o teu produto, independente do que for, né? É o benefício que o teu produto causa, né, nas pessoas, né? Por que o Juliano quis virar palestrante? Digo, cara, porque eu tenho uma história que eu inspiro pessoas, o meu benefício é único, o teu Atos, né, tem um benefício. Então, é isso que a gente precisa explorar no momento de pandemia, é dizer, meu, vem comigo, porque o meu produto ele tem esse e esse benefício. E aqui entra uma outra dica, tá? Muito importante e que muitos vendedores esquecem. Fale bem do seu produto, não mal da concorrência. Perfeito. Fale bem do seu. É, Ensine sobre o seu. Porque aí você ganha confiança, você mostra respaldo, você mostra dignidade, né, para o cliente. E o cliente mostra a vai tua olhar para. proposta de valor, né? Exatamente, porque nós que somos compradores, a primeira coisa que a gente olha é se o cara sabe o que está falando sobre o produto dele. Porque tem muito vendedor que é especialista em falar mal dos outros e não bem do seu. Né? Tem, Em tem, botar culpa nos tem. outros e não achar solução para o seu. Eu costumo sempre dizer, cara, não fique esperando a vacina chegar no teu negócio. É você que tem que achar outros caminhos. Né? Então, por exemplo, Sim. nós dentro da organização, a gente avançou em e-commerce 5 anos em 3 meses. Eu Cinco ia até te anos em. perguntar isso. Qual foi o grande aprendizado nesses 6 meses? Assim, o primeiro é que a gente pode ser muito mais ágil. Pode, Aham. pode. E isso assim, tirou muita muleta, né? A gente fala que tem muito vendedor com muleta, né? Que fica se escorando e tal, né? Fica dando migué e desculpinha. Acabou com muitas desculpas. Porque a gente precisou ser mais ágil para poder entregar produto para o nosso cliente, para que ele pudesse vender e abastecer os lares. Esse era o nosso principal propósito como empresa. Abastecer as pessoas que estavam em casa.
E a gente precisava aprender a trabalhar de forma mais ágil, né? Outra é levar o nosso produto a canais onde a gente não estava antes. Que era o quê? O próprio e-commerce. A gente estava a gente estava lá, tinha o projeto de e-commerce e tal. Eu não estou envolvido com isso, mas eu vejo muito esse avanço. Ele cresceu a 3 dígitos. Um negócio absurdo. Né? Por quê? Porque a gente se obrigou a avançar de forma muito mais rápida e fomos desafiados a trabalhar de forma muito mais rápida. Então, nesse momento de A água pandemia, bateu no bumbum, né? De todo mundo. bateu, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Então, a agilidade e o desafio é encontrar novos caminhos para levar o produto ao consumidor, porque o nosso consumidor, muitas vezes, ele estava em casa. De que forma eu vou levar o produto para casa? E aí entra a parte consultiva também, né? De que forma eu oriento o supermercadista, o varejista, digo, cara, se o cliente não está vindo aqui, tu está fazendo o quê? Não, mas eu vou começar. Começa uma venda via WhatsApp. Cadê o teu CRM? Cadê os dados do teu cliente? Ah, eu não tenho. Opa, temos um problema. Tu vai ter que começar a desenvolver isso. A gente pegou muitas distribuidoras, por exemplo, que trabalham com os nossos produtos e que trabalham com outros produtos também, porque isso é clássico. Os caras não tinham um banco de dados forte o suficiente para dizer assim, hoje eu posso vender de casa, via WhatsApp, não tinha. Onde é que estava o dado do cliente? No telefone do vendedor. Né? Então, esse é um ponto CRM extremamente... vazio lá atrás, né? É vazio, e o WhatsApp do vendedor cheio, com grupos de clientes e tal. A sorte de muitos empresários que isso existe na mão do vendedor, que ainda é organizado. Né? Então, bem, isso fica com uma lição muito importante para nós que tratamos com estratégia, com tecnologia, para que a gente use isso a nosso favor. E, Juliano, deixa eu te contar um caso. A minha esposa queria comprar um chinelo para ela esses dias. E ela pegou e ligou para algumas lojas, onde ela sabia que normalmente tinha aquele tipo de chinelo que ela queria, tipo aquelas pantufinhas de inverno, aquele negócio bem quentinho e tal. Olha só o absurdo, cara. Ela ligou para algumas lojas e perguntou assim, vem cá, você pode fotografar? Porque estava todo mundo em casa, todo mundo meio parado, com receio de sair aquele negócio todo. Você tem o WhatsApp aí, você pode fotografar e me mandar uns 2, 3 modelos do que você tem na loja? Resposta da maioria, não, não podemos, senhora. Tá, você tem um site que eu possa ver as fotos do produto? Não, não temos, senhora. Como é que você quer que eu compre de você? Gente, coisas básicas, simples. Quando a água bateu no bumbum, você está num processo de pandemia que você está todo mundo... Muda o jeito de nadar. Muda. E aí... Caramba, aquilo eu achei um absurdo. Eu vou abusar do nosso tempo aqui mais um pouquinho, mas... Vambora. Eu vinha há dias querendo trocar de carro. Trocar o carro da minha esposa e tal, e a gente acabou decidindo, tipo, vamos trocar o carro. Né? Vamos nos dar um presente aí. E aí eu liguei para 10 empresas. 10. Né? Eu queria dar o meu carro e o resto em dinheiro. Em 9 delas, a maioria da conversa estava baseada em cima de qual era o meu carro que eu ia dar em troca. No o nono vendedor, eu não me aguentei. Eu disse, cara, quem sabe tu me vende o teu carro primeiro, antes de tu saber qual é o meu, porque daqui a pouco eu te pago à vista. Me vende o teu carro, cara. Me diz se tu tem o carro, qual é a cor, por favor, me vende. E aí ele, tá invertido o processo. Só um pouquinho que eu vou buscar informação sobre o carro, eu lhe ligo depois. Estou até hoje esperando. A décima vez, a 10ª busca ao carro, eu entrei no site, achei o carro, gostamos, olhamos as fotos e tal, e aí eu liguei para o vendedor, ele me atendeu, mandei o WhatsApp, o dono da loja me respondeu dizendo, eu sou o proprietário, estou indicando o vendedor tal, ele vai lhe ligar. O vendedor me ligou e disse assim, seu Juliano, eu sou o vendedor tal aqui, eu sei que o senhor já olhou as fotos no site, certo? Certo, já olhei. O senhor gostou do carro? Gostei. O senhor tem um tempo para me atender? Tenho. Eu vou fazer uma chamada de vídeo com o senhor. Posso? Pode. Ele fez uma live comigo para me mostrar o carro. Ele mostrou até os pelinhos do pneu. Ele passou por todas as partes do carro para mostrar que a cor da tinta era igual, não tinha retoque.
20 minutos de live, Seu Juliano, o senhor já viu o carro nas fotos, o senhor já viu o carro na live. Eu vou lhe fazer algumas propostas. Eu posso mandar lhe buscar aí com o motorista. Eu posso mandar o carro até aí para o senhor ver. Ou quem sabe o senhor vem até aqui, né, para mostrar o seu carro que o senhor quer dar em troca. Né? A gente nem tinha falado de valor nem de carro ainda. Né? O senhor vem e me traz o seu carro aqui, a gente avalia o seu carro, a gente define tudo, o senhor toma um chimarrão com a gente, come um pastel aqui com a gente, vem nos conhecer, estamos todos seguindo normas do Covid de forma rigorosa, não tem ninguém contaminado, mas o senhor decide. Aonde é que eu fui comprar? Lá. O cara fez uma live, o cara fez uma live, me vendeu o carro por telefone. Olha que absurdo. O pessoal não quer mandar uma foto no WhatsApp do seu produto. É assim, olha como mudam as coisas, né? Nós somos do tempo de que a gente tem que ir na concessionária para ver o carro. Óbvio, eu fui, né? Mas o cara me vendeu o carro por telefone, estava comprado já. Eu só fui lá para pechinchar um pouco, né? Porque eu sou muquirana. Mas é sobre isso, né? É sobre isso que em momentos de pandemia, em momentos como esse, não só em momentos como pandemia, mas ainda mais agora, amigo, se você levar uma experiência de compra para o seu cliente diferenciada, cara, você vai ter um cliente pro restante da vida. Independente daquilo que você vender. Independente, né? E assim, eu sou um cliente do Atos. Né? Eu tive uma experiência numa palestra do Atos, que eu fui ver o Atos, eu digo, nossa senhora, esse cara me proporcionou uma experiência em tecnologia e informação que eu jamais tinha visto. E aí eu fiquei teu fã. Né? Eu não tenho problema em dizer isso aqui, eu já disse isso para você antes, mas é sobre isso. É sobre entregar experiência. Né? Seja na venda de um carro, sem receio, né? Sem receio de um chinelo e tal, ou até mesmo de um produto para você comer. Perfeito. Juliano, primeiro, super obrigado, cara. Eu me tornei teu fã também ouvindo a tua live com a Janaína. E ali eu falei, caramba, cara, olha só, bicho, que experiência louca. Mas enfim, assunto para outro papo, de um outro tipo de live. Nós vamos fazer uma live sobre superação. Vamos, fechou. Vamos, tô dentro. Fechou. Me conte uma coisa. Aprendizado nesses últimos 6 meses. O que vocês não vão mais voltar atrás? Que era de um jeito antes e aquele jeito lá morreu. O que vocês resolveram fazer? Tá. Você pode repetir porque cortou um pouquinho e eu acabei não discutindo. Claro. 6 meses de puro aprendizado. Certo? Desses 6 meses, tudo que vocês já passaram aí dentro da empresa, o que não volta atrás de como era feito antes e que agora mudou e vocês não vão voltar do jeito que era? Tem algum exemplo? Tem um case? Eu penso que a gente vai ter a questão do trabalho misto entre home office e escritório, certo? Então, assim, hoje estamos basicamente em home office, mas em algum momento isso volta de forma mista, certo? A gente já tem alguns estudos para isso e já tem algumas frentes indicando para isso, né? Então, óbvio, a gente não vai abolir os escritórios de forma alguma, mas eu penso que vai ter esse trabalho misto. E acho que é até engraçado, né? Porque esses dias eu conversei com um colega nosso, ele foi contratado em março, ficou uma semana em treinamento, foi afastado pela pandemia, tá até hoje. Ele disse assim, um menino, ele disse assim, Juliano, eu preciso ver gente, eu preciso estar em contato com gente. Né? Eu fui contratado, uma semana depois me afastaram, estou trabalhando em casa, não conheço minha chefe, não conheço meus colegas, não conheço ninguém dentro da organização. É só o que eu vejo pela tela e eu preciso ter contato. O ser humano ele não foi feito para viver isolado. Então eu entendo que a gente vai ter um misto de work em home e também nos escritórios. A parte da agilidade, né, eu entendo que foi um grande exercício para nós em termos de tomada de decisão, em termos de agilidade de processo, em termos de evolução de processos muito fortes. Né, e melhor controle de investimentos. A gente hoje controla muito melhor os nossos investimentos do que controlávamos antes. Na terceira casa depois da vírgula, isso é uma dica extremamente importante para quem está no meio dessa pandemia, controle seu fluxo de caixa e aquilo que você vai investir. Né? Só invista onde você vai ter realmente retorno. Então a gente aprendeu a controlar muito mais a questão dos investimentos e principalmente desafiar as pessoas aquilo que elas possam dar de melhor. As nossas lideranças, elas são experts nisso. E nós, por gestores que somos,
E aí não é aquela gestão opressora, muito ao contrário, é a gestão do ensinar o porquê, né? O porquê nós precisamos fazer isso, o compartilhar decisões, o tomar decisões em conjunto. Isso é sensacional numa empresa desse tamanho e assim eu vejo várias outras trabalhando dessa forma. Então assim a gente é envolvido nas decisões, a gente participa dos processos e a gente engaja muito mais as pessoas. Tá? Então, E você falou basicamente dois são pontos esses. que eu digo que são sempre fundamentais. É você ter gestão de pessoas e gestão de custos. Você tem esses dois pontos com uma certa dominância de conhecimento, de trato, de processo, facilita tudo, né, Juliano? Mas, nossa senhora, facilita muito, assim. E aí, muito cuidado com os gurus, né? Oh, Eu preciso falar isso agora, porque eu concordo excepcionalmente contigo quando você diz que, nesse momento, gestão de pessoas, gestão de custos são os principais fatores da empresa. O que tem de guru querendo ensinar a vender para quem não, né? Assim, ó, ah, esses tempos eu estava com um empresário, ligou um desses gurus e eu estava do lado e assim, eu vi que o empresário disse assim, cara, você não sabe o que acontece dentro da minha empresa, você vai querer me ensinar a vender no meio da pandemia. Então, muito cuidado. Um dos principais fatores, um dos principais funcionários hoje são os caras que cuidam de controladoria, o cara que cuida de custo e a parte de recursos humanos. A parte de recursos humanos. é. Então, são dois pontos fundamentais. Nós também contratamos pessoas que eu ainda nem conheço pessoalmente também, estou nessa mesma agonia que você falou do rapaz, de querer conhecer, de olhar no olho, enfim, mas a gente vai passar por tudo isso. Vai Juliano, sim. eu ficaria aqui conversando 500 horas contigo, cara. A gente tem assunto aí para muito tempo. Já abusei do teu tempo também. Estou à Agradeço disposição. demais. Agradeço muito, de verdade, sempre o teu tempo. Te agradeço muito essa experiência toda, esse poder compartilhar um pouco com toda essa turma. Como eu te falei, a ideia aqui é a gente passar um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de expertise, um pouquinho de vivência para quem está começando, a entrar nesse mundo todo, seja como um colaborador, ou seja como um empreendedor, como um empresário, não importa. Eu vejo que se todo mundo fosse empresário, todo mundo fosse empreendedor, a gente teria 200 milhões de empresas no Brasil. Não é por aí, né? Então, te agradeço muito, cara. Por favor, se o pessoal quiser, enfim, te encontrar, saber mais de você, do teu conhecimento, das tuas experiências, das tuas palestras, por onde o pessoal te encontra? LinkedIn, e-mail, WhatsApp, sinal de fumaça? O que você Isso, responde? isso. Tem. Então, primeiro, obrigado mais uma vez pelo convite, né? Então, fico muito contente de poder dividir um pouco do que eu sei, né? Para inspirar as pessoas e você como um grande amigo que essa minha segunda vida me deu, eu estarei sempre à tua disposição, né? Então, obrigado. Eu tenho as minhas redes sociais, né? @gdesord, ali que é o Instagram, tem o LinkedIn Giuliano Desord, você pode me achar lá. O telefone 048 991 22 1203. E além de eu trabalhar para a área comercial, eu também faço palestras, também tenho aí um projeto paralelo que é de palestras, a gente fala sobre superação e vida, né? Se você olhar nas minhas redes sociais, lá, você vai ver um pouquinho do que é a minha história. Eu não vou contar aqui, isso é assunto para outra live que eu e o Atos voltaremos num futuro bem próximo falando sobre superação, liderança no meio do caos, certo? Então, se você gostou, Super certo. compartilha aí, né? Compartilha, @gdesord, @atos, tira um print da tela, marca a gente aí e fiquem à vontade para me contatar. Eu respondo todas as mensagens, eu adoro receber feedback também. Fiquem à vontade. Dúvidas, sugestões, estou à disposição. Maravilha. Juliano, super obrigado de novo. Prazer imenso, cara, de coração. Super gratidão. E vamos marcar essa outra live, hein? Vamos falar dessa superação toda, vamos falar desse processo de liderança, que é outra coisa que eu sou apaixonado, cara. Vamos sim. Pessoal, Conta comigo. super obrigado pela presença de quem estava aqui com a gente ao vivo, online, a cores. Quem está assistindo agora, em outro momento, em outro horário, está assistindo uma reprise, a gente agradece igual. E, enfim, a gente está aí para ajudar, para ser útil, para de alguma forma poder compartilhar um pouquinho desses anos de vivência já, né, Juliano? Super Isso obrigado aí. de novo. Fica com Deus. Grande Valeu. abraço. Abraço. Tchau, Abração. tchau. Tchau, Valeu. tchau.